Amém. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O que é que diz aí, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? Amém. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos ler de novo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém... Aleluia. Amém, meu irmão. Amém. Hoje a gente vai falar um pouco exatamente sobre isso que a gente leu, sobre fé, esperança e amor, como sendo as bases desse caminhar, as bases dessa nossa vida cristã. E fé, a definição que a Bíblia vai dar, ela dá uma definição interessante lá em Hebreus 11, todo mundo conhece o texto. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Isso no Hebreus 11, versículo 1, e no versículo 6 ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e essa fé é das coisas que a gente não vê, mas espera. Convicção de fatos que não esperam. E já há algumas semanas a gente tem falado um pouco sobre isso, estando justamente a diferença entre a gente ter fé e a gente ter crença. Fé é baseado naquilo que Deus disse. Porque muita gente usa o termo fé para meu interesse. Eu tenho fé que Deus vai me dar um triplex lá no Cabo Branco. Mas Deus disse que você ia ter um triplex no Cabo Branco, meu irmão? Mas eu acho que é isso aí. Agora eu tenho fé e acho que Deus vai dar isso aí para mim. Mas não foi isso que Deus falou, né? Pode ser que você tenha, mas a fé genuína é baseada naquilo que Deus diz. É baseada naquilo que Deus é. O texto diz: creia que Ele existe. Aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Algum tempo atrás a gente estava trazendo também isso à tona, para a gente entender que o que é se aproximar de Deus. Deus, ele não é um ser físico. Deus, ele não está materialmente em nenhum lugar. Então, como é que eu me aproximo de uma pessoa que não está materialmente em algum lugar? Eu consigo me aproximar de Messias, que a gente está a 2 metros e alguma coisa de distância, mas como é que eu me aproximo de Deus? E mais, e até o nosso próprio conceito de se aproximar de Deus tem uma série de falhas, aquilo que a gente citava aqui há um tempo atrás. Eita, se eu não consigo me aproximar de Deus, porque Ele está no céu e eu estou aqui, então o que é que eu vou fazer? Já sei, vou me acordar domingo de manhã cedo e vou estar lá com os irmãos. E eu vou cantar uns hinos, e eu vou me levantar quando disseram que é para partir o pão, e eu vou orar individualmente quando disseram que é para orar individualmente, e eu vou me arrepender dos meus pecados quando aquele pão estiver passando ali, e eu vou sentar e vou escutar o que os irmãos têm a dizer, e Deus vai se agradar de mim. Então, Deus vai devagarinho permitir que eu chegue perto dele, a ponto de eu poder tirar do bolso dele aquilo que eu preciso. Então, muitas vezes, esse é o conceito que a gente tem de se aproximar de Deus. Eu começar a estabelecer uma conduta e uma série de comportamentos que eu acredito que Deus vai se agradar de mim. E Deus se agradando de mim Ele vai permitir que eu me aproxime dele. Para quê? Para que eu consiga obter o meu objetivo. Então, é aquilo que Barbosa estava falando essa semana, né? Dizendo que muitas vezes a gente está fazendo planos, incluindo Deus, para que dê certo. Quando, na verdade, Deus incluiu a gente no plano dele para que dê certo o plano dele. Então, muitas vezes a nossa fé, irmãos, é baseada numa crença. É baseada numa coisa que eu acredito, não é baseada naquilo que Deus disse. Porque eu sempre gosto de tocar que fé é completamente diferente de você acreditar que existe. Porque Tiago vai dizer: você crê que Deus existe? Você crê que Deus é um? Você faz bem, porque os demônios creem e tremem. Então, só acreditar que Deus existe não é suficiente para gerar uma produção de uma consciência, e uma produção de uma vida condizente com o que Deus quer para cada um de nós. Porque se você sair cabedeiro todinho, eu tenho certeza como pouquíssimas pessoas vão dizer que Deus não existe, que não acreditam. Pouquíssimas pessoas vão se dizer ateias, né, ou ateus. Mas se você analisar a vida dessas pessoas, não é uma vida condizente com a fé com que Deus disse. Abraão, ele é chamado de pai da fé por quê? Não é porque Abraão cria que Deus existe. Deus existia.
Porque o que é fé? Eu gosto de tocar na fé como o seguinte, vou estar na linha de um trem e eu digo o seguinte: Barbosa, daqui a pouco o trem vai te pegar, cara, se você não sair daí. Se você crê em mim, você vai fazer o quê, Barbosa? E se você não acredita? Fica. Então, na verdade, a fé é a minha resposta em relação ao que Deus disse. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus apareceu para ele e disse: saia da sua terra, da sua casa, da sua família, da sua parentela, e vá para um local que eu vou te mostrar. O que foi que Abraão fez? Por quê? Porque ele acreditou em Deus. Ele não acreditou que Deus existia. Acreditar que Deus existia não foi suficiente para fazer ele sair do lugar dele. O que foi suficiente para Abraão foi crer no que Deus estava dizendo. Muitas vezes, irmãos, a gente está crendo no que Deus é e Ele existe, mas não está crendo no que Ele está dizendo. E o que Ele diz não está gerando em mim uma vida que vive de acordo com o que Ele está dizendo. Muitas vezes o que Deus diz está gerando em mim um mérito, está gerando em mim uma religião, porque Deus disse que eu tenho que honrar pai e mãe para que meus dias se prolonguem na terra, não mate, não roube, não furte, não faça uma série de coisas. E eu começo a estabelecer a minha relação com Deus a partir de um comportamentalismo. A minha experiência com Deus é uma experiência de lei, de religião. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não conheço Deus. Eu sou aquele irmão da história, né? Lembra do filho pródigo? No final, ele quer buscar uma meritocracia por aquilo que ele fazia. Eu estou aqui, eu sirvo a ti, você não me dá nem um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Então, muitas vezes a gente é esse cara, a gente é o irmão. É aquela pessoa que quer se chegar a Deus e quer o benefício de Deus, porque os dois queriam o benefício. No final, ele revelou que ele queria também um cabrito, ele queria alguma coisa. A gente quer o benefício e a gente quer obter esse benefício baseado nas coisas boas que eu estou fazendo para Deus. Eu não estou buscando a relação, como a gente tem sempre falado aqui, eu não estou buscando uma relação de filho e pai. Eu estou buscando muitas vezes com Deus uma relação de empregado. O que é empregado? É o cara que presta um serviço para você e ao final do serviço, de um mês ou estabelecido um tempo com ele, você dá a ele alguma coisa. E para receber alguma coisa, ele faz aquilo que você pede. Então, muita gente está se comportando como um empregado de Deus. A gente está fazendo coisas para Deus, querendo que Deus me dê alguma coisa em troca. E a gente não conhece. E a gente não está conhecendo o Pai dessa forma. E a gente estaciona. E a gente fica como um menino. E a gente começa a não se importar e não enxergar o que é o principal, o que é o essencial. Estava falando essa semana na rádio, né? Quem já leu aqui aquele livro Pequeno Príncipe, que eu aconselho quem não leu a ler. É um livro infantil, mas tem uma carga poética e muito forte por trás. E aí tem certa frase que diz: o essencial é invisível aos olhos, né? Que a raposa fala lá para o príncipe. E isso é a verdade, que é isso que o texto está dizendo. É a convicção das coisas que eu não estou vendo, irmão. Muitas vezes eu estou me apegando ao que eu estou vendo, e o essencial é invisível aos olhos. E muitas vezes, né, nesse caminho e nesse caminhar, a gente começa a parar, a gente estaciona, porque não estou vendo o alvo. A gente sempre gosta de contar essa história, que é acho que todo mundo aqui já viu aquela corrida de cachorro, que é correndo atrás de um coelho, né? O cachorro correndo atrás da lebre. Na verdade, apenas alguns cachorros estão vendo a lebre. A maioria dos cachorros estão correndo porque está todo mundo correndo. É para fazer o que agora? É para correr. Não, e agora? É para pular. Não, mas não sei não é por quê. Porque você está pulando, é para pular agora. Mas só quem encontra, quem consegue alcançar a lebre, irmãos, é quem está vendo. O pessoal de trás que está correndo também, eles não vão conseguir alcançar nunca, porque eles estão vendo, é o impulso. E é desse impulso que Deus quer libertar a gente. É aquilo que João fala, olha, aquilo que os nossos olhos viram, e nossos ouvidos ouviram, e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então veja que a experiência de João, apesar de ele estar falando de uma coisa física, porque ele viu, ele tocou no Senhor, mas isso fica para nós de também ter esse anelo e esse desejo no nosso coração e estar sentindo isso também. Não está seguindo o Senhor porque os outros estão seguindo, mas estou seguindo ao Senhor porque eu estou vendo. Eu sou uma ovelha, meu irmão. Nós devemos ser ovelhas que veem um pastor.
E eu estou vendo o cuidado, e o consolo, e o carinho que o pastor está cuidando de cada um de nós. E eu me movo baseado nesse carinho, nesse cuidado. Eu não me movo baseado no impulso, porque está todo mundo fazendo, porque o mundo é assim. Você pode ver que o mundo é assim. Qual é a moda? A moda agora é usar roupa apertadinha, né? O homem, né? Estilo aqueles caras do sertanejo aí. Aí todo mundo usa aquela calça apertadinha. Aí, sei lá, nos anos 80 era aquelas calças que eu sei que Barbosa usava, boca de sino. Sei que Barbosa cultivava um Black Power nos anos 80 também. Aquela moita, né? Que foi isso que conquistou Vera. Então Mas por quê? Porque estava todo mundo fazendo. Então, por que eu vou questionar por quê? Está todo mundo fazendo, meu irmão. É isso que todo mundo gosta. É isso que atrai os brotinhos, né, Barbosa? Então eu vou ter um cabelo Black Power. Mas essa lógica, meu irmão, não deve servir para a gente. Se você for analisar a sua experiência, meu irmão, você vai ver que todo mundo, apesar de ser o quê? Mais de 50 pessoas aqui, cada um teve um chamado diferente. Deus se manifestou para cada um aqui de uma forma diferente. Ou seja, para quê? Para que cada um de nós, e nos colocou aqui, para que cada um de nós tivéssemos uma relação com o pastor e com o rebanho. Não só com o rebanho, nem só com o pastor. Porque se a sua experiência cristã são só com os irmãos, está falha. Se a experiência cristã está só com o Senhor, está falha no sentido porque isso tem que gerar uma expressão como amor pelos irmãos. O que João disse, nós sabemos que a gente passou da morte para a vida porque a gente dá vida pelos irmãos. Não é porque a gente crê em Jesus, não é porque a gente está escutando, a gente está vendo. Nós sabemos que a gente passou da morte para a vida porque a gente está amando os irmãos. E eu só consigo amar os irmãos se eu amar o Senhor. Então, essa caminhada de fé, ela tem que partir naquilo que Deus disse e o que Deus é. Deus Jeová apareceu para Moisés e deu a incumbência para ele. Aí Moisés se voltou e perguntou, não, mas e o que é que eu vou dizer lá? Quem foi que me mandou? Eu vou chegar e dizer que uma força superior, transcendental me mandou? Não dá, né? Tem que dizer alguma coisa, um nome, me diga aí como é. Aí ele disse, olha, diga que o eu sou mandou você. Não, é nesse eu sou que a gente tem que estar alicerçado. Porque o que significa eu sou? Você precisa de amor. Deus é o amor que você precisa. Você precisa de alegria, de paciência, de cuidado, de proteção, de consolo, de diversas outras coisas que são virtudes do Espírito Santo. Deus é tudo isso. Então, eu só consigo manifestar tudo isso quando eu estou no Senhor. Porque nós não somos, nós existimos, nós estamos. A gente está de passagem aqui, mas Deus ele é o único que é. E é baseado nesse e no que Ele disse que a gente tem que fundamentar a nossa vida. Eu não fundamento a minha vida no que eu acho que é certo. Porque em Juízes vai dizer uma frase que se repete 3 vezes. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos. Essa não pode ser a nossa conduta. Nós temos um rei. Nós dizemos, ó Senhor Jesus, meu irmão. Isso, ó Senhor Jesus, não é um Senhor de respeito. É um Senhor de que Ele realmente é o nosso Senhor. Nós agora temos que levar uma vida para cumprir a vontade desse Senhor. Porque há um rei, há uma vontade. E a bênção está quando eu estou imerso nessa vontade. Porque muitas vezes a gente está aqui, mas a gente está buscando o interesse, o benefício, e usando Deus como um amuleto para eu conseguir isso. Eu lembro que tinha um pessoal que, na hora de partir o pão, eu lembro que era uma família, a mãe fazia questão que os filhos partissem, mas não como uma realidade do que aquilo significava, como morte de Cristo, nada mais, mas não, parte o pão aí, que essa semana vai acontecer muita coisa, Deus vai te abençoar aí, tem que se garantir. Então, eu usava o pão como amuleto, como muita gente usa o crucifixo no carro, anda com o crucifixo aqui na mão, achando que esses objetos ele têm poder de conseguir alguma coisa, né? De proteger você. Mas a gente tem que crer e fundamentar nossa vida unicamente na vontade de Deus. Para que a gente não viva uma vida medíocre, para que a gente não viva uma experiência cristã de ilusão, para que a gente não veja esses encontros como sendo um clube.
Um clube onde... O que é um clube? Todo mundo sabe, né? Eu pago uma mensalidade e eu consigo desfrutar do que tem no clube. No clube tem piscina, no clube tem psicólogo, tem nutricionista, tem uma série de coisas nesse clube. E muitas vezes a gente está levando a vida da igreja como um clube. Rapaz, eu estou aqui e vocês são agradáveis, eu sou agradável com vocês. Quando eu preciso de vocês, vocês me ajudam. Se vocês precisarem de mim, eu ajudo. Mas eu não estou tendo uma relação mais profunda com o Senhor. Os meus encontros estão sendo de domingo de manhã. Estou levando uma vida cristã de domingo de manhã. E de domingo de manhã não dá. Foi o que Nery falou, né? Os irmãos lá de Atos. Eles tinham uma vida, meu irmão. Aquilo não era um domingo de manhã para eles. Domingo de manhã era a consequência do que eles viviam. Agora, eu não consigo não viver isso, chegar no domingo de manhã e sentar aqui como se minha vida estivesse normal. Porque, como eu sempre gosto de dizer, a sua experiência cristã, meu irmão, não é o que você faz aqui dentro, não. Porque aqui dentro é muito fácil ser crente. Aqui dentro se alguém pisar no meu pé, vocês vão pedir desculpa. Se eu pisar no pé de vocês, ai meu Deus, me perdoe, Messias, no seu pé eu não vi. É muito bom. Bom demais, né? Lá fora, quando alguém pisa no seu pé de propósito e não pede desculpa, aí que a gente vê. Aí é que essa vida a gente vai ver se está fundamentado em você. Porque ser cristão na igreja, ser cristão nesses encontros aqui, é relativamente simples. E Deus nos chamou a gente para... O que foi que Ele disse? E vocês serão a minha testemunha onde? No local de reunião, das 10 ao meio-dia, nos domingos. Vocês vão ser minha testemunha até os confins da terra. Não dá para levar esse prédio para onde você vai, não, irmão. O prédio agora é você. A expressão agora é você. O testemunho e a testemunha agora é você. A gente foi chamado para ser uma testemunha quando a gente vence esses quatro muros aqui. É que a gente prova se a minha vida realmente está fundamentada nisso aqui. Porque isso aqui tudo é muito bonito. Deus criou o mundo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ai, que palavra bonita. E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ai, meu Deus, que salvação maravilhosa. Mas o que é que está gerando na gente? Porque tudo que Deus disse, tudo que Deus é para gerar em nós uma conformação com o que Ele diz, com o que Ele é. Mas se essa palavra preta, nesse papel branco, é muito bonita na minha boca, mas quando eu saio aqui, é difícil de engolir, aí eu tenho que rever os meus conceitos. Porque a verdadeira experiência cristã é quando tudo isso aqui passa desse papel inanimado para bater no meu coração pulsante. Quando, na verdade, a promessa de Deus é que não ia escrever mais, como Ele fez com Moisés, numa pedra sem vida, mas Ele vai escrever nos nossos corações. Mas escrever o quê, irmão? Não é escrever para que você saiba. Não é escrever para que você tenha o conhecimento de Gênesis e Apocalipse, não. É escrever para que quando eu der uma tapa na cara de Messias, ele está fundamentado na palavra e no Senhor, para que ele realmente possa não reivindicar para mim, não revidar. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas não está gerando nada. A gente tem o conhecimento, falar com diversas pessoas, meu irmão, você cita um texto, o cara cita outro. E o texto o cara cita outro, meu amigo, o cara aí se garante. Mas você vai ver a vida do cara, nada. Conhecimento e prática, meu irmão, é como duas muletas se você é um aleijado, que nós somos aleijados, e Deus disse, a gente é coxo. Se um cara que é aleijado das duas pernas, pegar uma muleta só, ele vai conseguir andar como? É a gente. Se eu tiver o conhecimento, mas isso não se manifesta na minha vida através de uma expressão prática, eu pego o conhecimento com uma muleta, quando eu for dar o próximo eu vou cair. Porque é prática e conhecimento e prática. A gente sabe, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Não é o conhecimento morto que eu estou citando aqui. É um conhecimento que é extremamente necessário. Porque o Senhor, ele tinha um conhecimento vasto das Escrituras. E quando Satanás apareceu para ele, o que foi que ele usou? Ele usou a força dele? Transforma uma pedra em pão. Tudo ele usava a palavra que estava no coração dele. Mas se a palavra não está no seu primeiro, existem duas formas. Primeiro, a palavra está no nosso coração, mas quando os ataques do inimigo vêm ou o mundo cerca, isso não gera expressão prática. Ou segundo, que é o pior que eu acredito, é quando a palavra não está no seu coração. Meu irmão, aí você não tem base nenhuma, não.
Pense como o primeiro ataque que a gente vai cair é aquele homem que o Senhor diz lá em Mateus, né? Que construiu a casa sobre areia. O vento bateu, o nível do rio subiu, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque estava fundamentado na areia. A nossa vida, irmão, tem que estar fundamentada na rocha. Quem é a rocha? Nós cremos. É o Senhor. Nossa vida é fundamentada na rocha. Eu leio com os irmãos um texto que eu gosto muito, e eu gosto desse texto porque para mim ele é um aviso, que apesar de ser a história de Israel, mas reflete para cada um de nós, diz o seguinte, é em 1 Coríntios 10. Ora, irmão, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estiverem sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Aí agora vem a parte de nós, né? Todos comeram de um manjar espiritual. Todo mundo aqui, a forte maioria, foi batizado. Todo mundo, quando esse pão passou aqui, todo mundo comeu desse manjar espiritual. Todo mundo bebeu desse vinho, desse símbolo. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Pronto, isso aqui até aí está tudo bem, né? Todo mundo foi batizado, todo mundo, quando passa o pão bonitinho lá, tá, eu não posso transparecer que eu estou em pecado, eu vou pegar esse pão aqui, que é para vocês não fazerem uma caricatura ruim minha. 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, isso não é um aviso para cada um de nós. Todo mundo foi batizado, todo mundo comeu bonitinho o pão quando passou, bebeu o cálice. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Se você for ler o resto, você vai ver, né? Idolatria, era imoralidade, colocar o Senhor à prova. Tudo isso, toda essa liturgia que a gente obedece, de oração, de partir do pão, isso é muito importante. Mas, meu irmão, se não tiver uma vida de relacionamento com o Senhor e de viver a palavra de Deus, eu vou estar incluso nessa maioria que Deus não se agradou. E crente que está tudo certo. Porque eu estou aqui. Meu Deus, eu fui batizado, eu parti o pão, eu bebi do cálice e tudo mais. Por quê? Porque a fé, que é o que Deus disse, a fundamentação, não está gerando no nosso coração e no nosso viver uma expressão prática. É como aquele livro que João comeu lá em Apocalipse. Na boca era doce, mas quando chegou no ventre era amargo, meu irmão. Por quê? Porque a gente está tendo uma experiência cristã rasa. Estou tendo uma experiência cristã de comer o livro. Mas isso não está sendo processado dentro de mim. Porque é o processar que dá sofrimento, meu irmão. Porque é o processar que eu consigo lutar contra o meu orgulho, contra a minha inveja, contra o meu egoísmo, contra a minha sensação de achar que eu sou melhor que vocês. Porque tudo isso é sofrimento. E é contra isso que eu não estou lutando. Mas eu estou aqui nos domingos de manhã. Então, essa fé não está produzindo em nós uma consciência de que isso tem que ter uma expressão prática. Deus amou o mundo e ponto. Deus amou o mundo e deu. Pedro, você me ama, Senhor, tu sabes que eu te amo. Não, apacente as minhas ovelhas. O amor de Deus, meu irmão, ele tem sempre uma expressão prática. Se você for ver, Jesus Cristo, ele nunca disse para alguém que amava. Leia os evangelhos. Ele disse ama no sentido geral, eu amei vocês, certo? Ele nunca chegou para João, eu amo você demais. João, você é aquele cara que reclina sua cabeça no meu ombrinho e chora e eu te consolo. Não tinha isso. Embora ele amasse. Por quê? Porque aí João diz, olha, eu sou o discípulo amado. E você acha que Deus amava? Você acha que Jesus era tão injusto para amar mais João do que os outros? Claro que não. Mas João se autodenomina o discípulo amado. Por quê? Porque João sentia um amor. Mesmo sem Jesus fazer aquelas declarações românticas para ele. E João, eu amo você demais. Porque o amor é a expressão prática no cuidado, no respeito que tinha com eles, na atenção. Então João se sentia amado. Mas muitas vezes, eu não digo, você chega na sua esposa, você nunca me disse que eu te amo.
Você não me disse que me ama, por isso que a gente é assim. Eu não estou dizendo que é importante que você diga, não é isso que eu estou citando aqui. Estou querendo dizer que o verdadeiro amor é aquele que tem sempre um ato de amor por trás. Porque, que cuida. Porque João diz, olha, se você ama de língua, mas as ações de amor não estão na sua vida, você é mentiroso, meu irmão. É o que João disse, se alguém pede para você algo para o corpo, quer seja uma comida ou um agasalho, e você pode ceder isso e você não cita, mas eu digo que é um Barbosa assim mesmo, irmão, que amor é esse? Porque Deus amou o que deu. Porque Deus amou o que deu, meu irmão. Sempre que você... Eu amo muito uma pessoa, aí você coloque essa pergunta na sua cabeça, como um questionamento se isso é amor. Você está se doando por ela? Se a resposta for não, você não ama. Porque quando a gente ama, a gente se doa, que foi isso que Deus ensinou para a gente. O amor como sendo uma doação. E uma fé, enquanto galgada e fundamentada na vontade de Deus, que gere alguma coisa na minha vida. Porque senão a gente vai ficar como um menino. Vou contar uma história da minha infância. Quando eu tinha uns 11 anos, estava na, sei lá, sexta série A, alguma coisa assim, isso há uns 15 anos atrás, as meninas da sala, elas inventaram uma história, essa é uma história engraçada, uma história de querer eleger o menino mais bonito da sala. Quem foi que ganhou? Eu, claro. Aí vocês podem dizer, não, mas tinha uns caras feios lá. Não, era como se fosse uns caras que eu sei que você acha bonito. O cara Thor, Capitão América e eu. Aí eu ganhei. Era mais ou menos assim o páreo. Mas apesar de... Isso para mim na época não teve sentido nenhum. E eu não me importava com isso. E eu continuei... Não, assim no sentido que... Eu estava brincando aqui, né? Querendo dizer que se fosse em épocas eu tivesse uns 2 anos mais velho, eu ia usar aquilo para outros fins. Acho que todo mundo entende o que eu quero dizer, né? Mas eu não importei com aquilo e continuei rodando peão, soltando pipa, jogando bola na rua, brincando de bola de gude. Aquilo tanto fez para mim. E isso me faz lembrar o texto de Pedro, que diz, tendo sido doada gratuitamente todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tendo sido doada gratuitamente. O que é que eu estou fazendo com isso? A gente está com um menino muitas vezes. Não estou me importando com isso não. Tanto faz. Eu quero é rodar peão, eu quero é jogar bola de gude, eu quero brincar de bola na rua. A gente não está conseguindo dar o devido valor que aquilo que Deus tem dado para a gente gratuitamente, irmãos. E eu não estou vivendo isso. E a gente está tendo uma experiência cristã de menino. De que se Messias faz um comentário, eu fico com raiva de Messias. Não, Messias fez um comentário, eu não gostei. Não vou mais reunir porque Messias vai estar lá. E Messias é contrário às minhas opiniões. Eu falei uma coisa e Messias rebateu publicamente. A gente tem uma experiência cristã de menino e muitas outras coisas que a gente... Eu sei que eu tenho que amar Barbosa e eu não amo. Eu sei que eu tenho que dividir meu pão com Barbosa e eu não divido. E eu fico no meu egoísmo, na minha mesquinharia. E eu não vou vivendo esse evangelho que eu deveria viver. E a minha experiência cristã é essa. É de leite. É que se você vem com uma palavra mais dura, uma palavra mais grossa, eu não aceito, eu não entendo, não importa. Porque eu quero o quê? Eu quero a salvação. Não, pastor, diga isso não. Fale aquela palavra aí que a gente estava desgarrado, Jesus salvou a gente. Fale aquela palavra que Deus é dono de todo ouro, toda prata. Fale aquela palavra que Deus é o supridor das necessidades. Fale aquela palavra do maná. Quem não gosta de maná? Meu amigo, falei palavra de maná. O que é um maná? É um negócio que eu estou dormindo, de boa lá. De repente, quando eu olho para o meu quintal, cheio de comida. É um amigo, fala isso aí. Quer melhor do que isso? Eu durmo até 10 horas da manhã, tal. Eita, maná, nem queria, nesse preço, chega. Almoço, fico de boa ali, aí no outro dia, não, mas é que tem que trabalhar. Trabalhar? Para quê? Meu amigo, isso cai todo dia. Tá achando que eu sou besta? A gente está vivendo uma vida assim. Eu acho que muitas pessoas, né? Raul Seixas, ele tinha os problemas dele, de ateísmo e tudo mais, mas tem uma música que ele fala que eu vejo muitas vezes é a gente, que é aquela cowboy fora da lei.
Que ele começa a citar coisas que ele não quer. Diz, olha, mãe, eu não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, alguém vai querer me assassinar. Né? Depois ele diz, olha, eu não preciso provar nada, e diz que ele tem medo de ser pendurado numa cruz. Diz, papai, eu não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra a minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para atirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, quem quiser que fique aí entrar para a história com vocês. Então essa é a vida de um cara que está sempre se esquivando. É uma vida de um cara que está chamando Jesus de besta, né? É o que ele diz. Eu não sou besta. Agora, analise a sua experiência se muitas vezes você não é esse. Nós não somos esse, todos nós, né? Vocês não, nós. Está todo mundo incluído nesse pacote. Veja se nossa experiência não é essa, a gente se esquivando. O Senhor levanta, eu sei que a vontade do Senhor é que o Messias está passando por um problema. E, rapaz, e Deus disse, olha, Messias está passando por um problema. E eu estou vendo que ele está passando por um problema. Aí, só que eu teria que ir lá no Bessa para ter comunhão com o irmão, para tentar ajudá-lo. No Bessa, assim. Meu irmão, eu não tenho um carro. Eu vou ter que pegar o Bessa Poço. E o Bessa Poço só passa de meia em meia hora. Meu irmão, dá trabalho demais, bicho. Deixa para Nery, que conhece ele há 20 anos e tem carro. Pronto. Vou passando. E Edinaldo queria uma ajuda para consertar o barco dele. Mas consertar barco? Consertar o barco? Meu irmão, dá muito trabalho consertar barco. É que tem? Olha, mas o cara, Deus abençoou ele com 3 filhos. Tem Edielson, Edglebson e Edielson. Eu vou? Tu é doido, é? Tem 3 mais barbados dentro de casa, eu vou. Vou não, deixa para outra aí. Aí vai passando. Aí Deus pede de você coisas mínimas, pede de nós coisas mínimas, e a gente vai passando. Passa para Messias, passa para Nery, passa para outros. E aquele pensamento maldito que nós temos, que se eu não fizer, outro vai fazer. Mas limpar, é que tem que limpar o local. Mas irmão, você pode vir limpar? Não dá. Mas por quê? Porque eu sei que se eu não der meu nome, alguém vai dar. E vai ser limpo para quando eu chegar aqui no domingo de manhã vai estar limpo. Por quê? Porque o objetivo não é o processo. Não é a produção de consciência e o relacionamento de limpar esse local vai gerar em mim. O objetivo é chegar aqui e estar limpo. Então, você sofra para eu colher o benefício. Não é esse tipo de atitude que o Senhor quer de cada um de nós. Não foi essa fé que Ele nos chamou. Não foi essa esperança, que a esperança quer dizer uma coisa futura. Porque a esperança é aquilo que eu vejo para o futuro. O texto diz, né? Se você vê uma coisa, não é esperança. Não é esperança que se vê, não é esperança. Então, todos nós fomos chamados para uma esperança. A esperança da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus, irmãos, é que o meu vizinho e o vizinho de cada um de nós dê glória a Deus pelo seu comportamento. Isso é a glória de Deus. A gente acha que a glória de Deus é Deus se manifestar, fazer como foi no batismo de Jesus Cristo. Abriu o céu, desceu uma pomba lá e esse é meu filho amado em que eu me comprazo. Ou senão lá no monte, esse é meu filho amado a quem eu vi, que os caras caíram com o rosto em terra e tudo mais. Uma glória de Deus é na sua vida, meu irmão. A gente está esperando que Deus se manifeste de forma física. Deus fez a parte dele. O que a gente podia fazer? Morreu na cruz. E agora? O que é que confere para a gente? O que é que cabe? Cabe agora, qual a minha função? É salvar Barbosa. É, no Senhor, preencher os vazios existenciais e lacunas que tem nele. E ele, para comigo. Porque, como eu estava dizendo ontem, ninguém é pleno. Ninguém aqui alcançou a plenitude. Mas, enquanto corpo de Cristo, cada um de nós precisa um dos outros. Mas se o pé está precisando da mão, é como assim, eu estou andando devagar, de sandália, tal, levo uma topada, arranca aquele chamboque, tal. Aí o quê? Aí vamos supor que eu sou a mão. Aí qual é o primeiro instinto? A mão se abaixar para acolher o pé.
Mas vamos dizer que a mão não queira ser a mão e diga, baixar, vou não. Deixa que o outro pé socorre. Deixa para outro. Então, a gente está no corpo, as necessidades do corpo estão aflorando, mas eu estou deixando para o outro membro. Porque se Deus nos mostra que alguém está passando por algum tipo de dificuldade, necessidade, é para quê? É para você julgar? Irmão, é para você ajudar. Mas se eu continuar passando para o outro, como é que eu vou expressar o amor do Senhor na minha vida? Como é que meu irmão vai dar glória a Deus pela minha vida? Se a minha vida é uma vida de satisfação das minhas necessidades e minhas vontades. Então fica difícil. E o texto que a gente, só para terminar, o texto que a gente citou falava que desses três o maior é o amor. E eu volto a dizer, meu irmão, a gente está aqui para cultivar um amor genuíno. A gente está aqui para dizer que ama. A gente está aqui para fazer que Edinaldo se sinta como João. Edinaldo se sente amado pelos irmãos. Não é porque os irmãos dizem que amam Edinaldo, é porque Edinaldo sente. Porque quando você tem um discurso, isso não é só prática, isso se chama hipocrisia. Você vira um fariseu. É isso que o Senhor questionava. Eram os caras que diziam uma coisa, e os caras muito mais cheios de obra do que a maioria de nós. É uns caras que jejuavam, é uns caras que oravam nas praças, é uns caras que davam o dízimo de tudo, mas não amavam o semelhante. A experiência deles era experiência de religião. As pessoas não se sentiam amadas pelos fariseus. Então, se a nossa vida cristã é uma vida de cumprimento, de legalismo, e as pessoas à sua volta não se sentem cuidadas, ajudadas e amadas, meu irmão, isso não é evangelho, não. Isso é religião. Isso é religião. Isso é o homem agindo. Pense a experiência de Maria. Maria concebeu Jesus através do Espírito Santo. Maria, nesse contexto, como sendo uma figura da igreja. A igreja gerando filhos varões sem a intervenção do homem, que foi o Espírito Santo que gerou. A gente conhece a história. O homem não teve participação. Homem sem participação, a igreja sendo trabalhada pelo Espírito Santo para gerar filhos varões que somos nós. Jesus, embora muitas pessoas não queiram acreditar ou não saibam, mas Jesus ele teve irmãos na carne. Qual foi o irmão de Jesus mais conhecido? Quem é que pode dizer? Tiago. Jesus ele teve irmãos na carne, filhos de José e de Maria. Quem era Tiago? Tiago era um cara que foi concebido pela ação do homem na igreja, que gerou um cara legalista. Um cara doutrinário. Porque Tiago era conhecido como da circuncisão, né? Ele era o líder de um movimento dito da circuncisão. E quando Tiago era consultado, ele sempre levava um legalismozinho aí, uma lei, um Antigo Testamento à tona. Então é isso que acontece. Nós devemos ser os filhos que somos gerados pelo Espírito Santo. Não os filhos que são gerados pelo esforço humano que gera legalistas. Gera pessoas que querem de Deus o mérito. São pessoas que dão dízimo, que está aqui, que faz tudo que manda o script. Mas não tem uma relação com o Espírito, não tem uma relação com o Pai. Tem uma relação com a doutrina. Irmão, uma coisa você pode ter certeza, doutrina não gera amor. Se doutrina gerasse amor, Jesus não precisava ter vindo, porque a lei de Moisés era suficiente. Porque senão o texto seria, Deus amou o mundo de tal maneira que deu a lei de Moisés para vocês. O que gerou amor foi a doação do Filho. O sacrifício do Senhor é que vai gerar amor. Então, Edinaldo só vai se sentir amado por mim quando ele sentir que eu estou me sacrificando por ele. Edinaldo só vai se sentir protegido por mim, não é quando eu digo que eu protejo ele. É quando acontece uma situação e diz, não, meu irmão, que negócio é esse? Edinaldo, eu só em favor do irmão, está falando, não, meu irmão, não fale mal do irmão, não. Você conhece o irmão? Em vez de ser um que fomente, né? Edinaldo, não presta. Você tem razão, Edinaldo, não presta. Então, eu sou o que defende ou sou o que inflama?
eu sou o que ama ou eu sou aquele que diz na língua, que é muito bonito. Porque é o que os irmãos estavam dizendo aqui há algumas semanas, irmão. A gente já passou do tempo de o cristianismo estar gerando muita gente crente. Crente no sentido de fiéis a uma religião, a um movimento, a uma filosofia. A experiência cristã genuína, ela tem que formar pessoas justas. São aquelas pessoas... E o que é a justiça? Para concluir, para não passar muito aqui da hora, só para terminar, eu gosto muito desse texto. João diz o seguinte: irmãos, se a gente peca, a gente tem um advogado junto ao Pai. Então eu sei que Deus é o juiz, Jesus o justo, o advogado justo. Meu irmão, você pensa que se Jesus fosse justo, como você acha que você é justo, você seria salvo? Você acha? Você acha que se Jesus fosse o advogado, então eu tenho um cara, tenho um promotor, que é o capeta, eu tenho Deus, que é o juiz, e tenho um advogado. Eu tenho um cara que não gosta de mim, que é Satanás, que só me acusa, que é isso que Apocalipse diz, vive para acusar a gente. Eu tenho um juiz que é justo, e tenho um advogado que é justo, e tenho eu que sou pecador. Imagina, você acha que a gente se salva num tribunal desse, meu irmão? Eu tenho o melhor acusador, um cara que só defende baseado na justiça, que seria a minha, e tem um cara que julga retamente. Quem seria? Quem é que aqui seria salvo? Quem é que seria absolvido no julgamento desse? Ninguém. Sabe qual é a justiça que Jesus usa para defender a gente? É o amor. É a justiça do amor. É chegar no Pai e dizer: Pai, esse pessoal realmente é complicado. É cheio de complexo, é egoísta, eles são mesquinhos. Se deixar, eles matam uns aos outros. Mas eu queria lembrar ao Senhor que nós fomos nós que o fizemos e nós o amamos. E perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, nesse julgamento, o que é que Deus lembra ao Pai? Não é a justiça que a gente acha que a gente é, mas é o amor que Deus tem para cada um de nós. Aí sim a gente consegue ser absolvido, como nós fomos absolvidos. Mas eu fui absolvido para quê? Fui absolvido agora para quando esse amor que eu sinto se manifeste para Edinaldo. E isso é a expressão prática de Deus, porque Deus é amor. As pessoas só vão ser impactadas pela igreja cristã no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quando elas sentirem amor entre nós e sentirem amor para com elas. Porque enquanto elas sentirem legalismos, não, o pessoal lá é muito rígido. Lá eles não usam saia, quer dizer, lá as mulheres não usam calça. É todo mundo de saia arrastando no chão. E não usa brinco. E não usa maquiagem. Pronto, você é a igreja do rigor, é a igreja de ser rigoroso. Você não é a igreja dos que se amam. Você não vai conseguir mudar a vida de ninguém não usando um brinco ou não usando a maquiagem. Você vai conseguir impactar a vida das pessoas quando elas sentirem que você ama elas. Quando elas sentirem que você tenta viver o evangelho puro. Você realmente é um discípulo de Jesus, não na boca. Não porque eu faço parte de um movimento de 50 pessoas em Cabedelo. Mas porque a minha vida ela é pautada na vontade de Deus e eu vivo isso. Aí as pessoas estão impactadas. Aí quando você diz às pessoas, convida elas para estar num ambiente desse, elas se sentem, não, mas rapaz, eu vou lá. Porque, rapaz, eu sinto aqui do irmão que ele é um irmão que realmente é um irmão sério, é um irmão que ele realmente ele é um crente, né? Vamos dizer assim. Então, irmão, que a nossa vida ela seja uma vida que está sendo usada para impactar a vida das pessoas. E não como instrumento de acusação, de iniquidade, para achar que eu sou melhor do que vocês porque eu faço uma coisa, porque eu tenho uma coisa que vocês não têm ou não fazem. Porque aí sim a gente vai poder ser essa testemunha de Jesus. Mas uma coisa eu digo, se prepare porque não vai ser fácil. Mas Deus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra, o termo não temas, já falei isso várias vezes, está de novo isso aqui, para terminar. A expressão não temas, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Coincidentemente, é o mesmo número de vezes, o mesmo número de dias que há no ano.
Será que isso é coincidência? É Deus dizendo não temas todos os dias para cada um de nós, meu irmão. É você tendo uma crise conjugal e Deus dizendo não temas. É você tendo um problema com seus filhos, Deus dizendo não temas. É você tendo uma crise nas suas finanças e Deus dizendo não temas, que eu estou com você todo dia. Porque Ele está. Nosso problema é que a gente se tornou insensível. Mas Deus está do nosso lado. A gente que muitas vezes não está reconhecendo, nem está enxergando Ele ao nosso lado. É como aquela história do quadro, né? Na verdade, Ele sempre carregou a gente e a gente achava que estava sozinho. Então, que a gente se permita com que esse evangelho e essa palavra, ela impacte nosso coração. Para que a gente seja um elo de uma grande cadeia, de uma grande corrente. Para que a minha vida impacte a de Barbosa, que impacte a de Manuelzinho, e assim a gente vai vivendo, porque isso foi o evangelho. Essa palavra começou com um carpinteiro no Oriente Médio, há 2000 anos atrás. Um cara que viveu a vontade de Deus. Atravessou o Oceano Atlântico e chegou para até aqui. Então, se a palavra de um carpinteiro que morreu há 2000 anos atrás, meu irmão, chegou aqui até a gente, o que dirá a minha vida não pode impactar a sua, e a sua impactar a minha. Isso é o evangelho. A gente se impactando mutuamente para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Jesus é o Senhor.